Álvaro relembra o pranto de Esmeralda. Rodolfo fala para a filha que não quer se intrometer na vida dela. Ele sugere que ela pense bem. Rodolfo esclarece que sofreria caso Esmeralda não fosse feliz. Ela anuncia que não se sentirá em paz caso abandone Álvaro. Rodolfo crê que o médico pode amar outra mulher. Esmeralda ressalta que Álvaro se apaixonou por ela desde que ela era uma camponesa humilde e cega. A mocinha afirma que não sabia que teria sido da sua vida sem um médico. Esmeralda fala para Rodolfo que se decidiu. Ela revela que chorou as últimas lágrimas por José Armando. Adriana deseja ensinar a Aurora a montar. Ela sente medo. Adriana sugere que a Aurora não seja medrosa. Ela teme que o cavalo a derrube. Adriana anuncia que a Aurora não pode demonstrar medo. Ele a ensina a guiar o animal. A Aurora acaba aceitando o desafio. Melésio e José Armando vão à cabana. Eles percebem que o local está em péssimo estado. Melésio fala para José Armando que a cabana está feia, esburacada, cheia de poeira e teia de aranha. O bonitão tropeça. Melésio sugere que José Armando tenha cuidado. O bonitão comenta que o tempo destrói tudo menos o seu amor. Melésio percebe que há muitos buracos no teto. Ele revela que também está tudo quebrado. Melésio consegue uma cadeira para José Armando. O bobo encontra o jarro que Esmeralda colocava as flores do campo. José Armando toca no objeto. Melésio fala para o bonitão que a casa de Lúcio está sendo habitada por outros moradores. Ele revela que as janelas ficam abertas e não dão mais medo. Melésio insinua que o diabo levou Lúcio lá para baixo e está castigando o Crápula com fogo e óleo fervendo. José Armando esclarece que o rival se arrependeu do que fez. Melésio insinua que o arrependimento tardio não serve. José Armando deseja que Deus tenha perdoado Lúcio. Sebastião fala para Munhoz que a visita de Valdir foi em vão. Ela crê que também terá que ir embora. Tula revela aos médicos que José Armando saiu com Melésio. Sebastião crê que o bonitão segue sofrendo por amor. Munhoz deduz que Esmeralda deve ser uma mulher excepcional. Melésio pede para José Armando não ficar triste. Ele culpa Lúcio pelas desgraças de Esmeralda. José Armando afirma que também destruiu a camponesa. Ele revela que não soube defender a esposa. José Armando relembra que falou para Esmeralda que não queria o menino. Ele recorda que ela o expulsou. José Armando anuncia que perdeu Esmeralda e o filho. Socorro visita Branca. Ela fica triste por Esmeralda não estar. Socorro pergunta a Branca pelo casamento. A madame admite que Esmeralda não está animada. Branca fala para Socorro que a camponesa não será feliz. A zeladora revela que tentou aconselhar a amiga. Ela anuncia que Esmeralda está grata a Álvaro e por nada o deixaria. Socorro lamenta por José Armando não conseguir criar o menino. Branca revela que os seus três amores não podem ficar juntos. José Armando fala para Crisanta que não quer falar com Sebastião e Munhoz. A governanta anuncia que os médicos viajaram pelo bonitão. José Armando não se importa. Crisanta confirma para o bonitão que o casamento de Esmeralda está chegando. Álvaro comenta que o choro da camponesa era angustiado. Ele começa a entender tudo. Álvaro crê que a felicidade de Esmeralda ao seu lado não é verdadeira. Crisanta admite para Sebastião e Munhoz que José Armando não quer recebê-los. O doutor crê que a sua estadia na fazenda não tem sentido. Munhoz decide fazer uma última tentativa. Branca percebe que José Rodolfo ganhou mais brinquedos. Esmeralda esclarece que ficará fora por mais de um mês. Ela crê que o filho sentirá muita saudade dela. Branca insinua que os brinquedos não vão substituir o verdadeiro pai do menino. Esmeralda afirma para a mãe que nada vai mudar. Álvaro regressa. Ele brinca com José Rodolfo. Álvaro se emociona. Ele comenta que o menino vai poder levar o carro para o campo. Álvaro deseja que José Rodolfo cresça grande e forte. Ele beija a cabeça do menino. Branca anuncia que está na hora do neto lanchar. Álvaro pede para ficar mais tempo com José Rodolfo. Ele abraça o menino e se despede dele para sempre. Esmeralda pergunta se Álvaro já falou com um amigo que irá substituí-lo. Ele nega. Álvaro fala para Esmeralda que cancelou as reservas. Ele anuncia que não terá casamento. Esmeralda não entende nada. Álvaro esclarece que não quer que a camponesa se sacrifique. Esmeralda anuncia que não está fazendo sacrifício nenhum. Álvaro sugere que a camponesa não engane a si mesma. Esmeralda anuncia que nunca demonstrou indiferença diante do médico. Álvaro admite que a camponesa foi uma noiva apaixonada. Esmeralda esclarece para o médico que teve muitos problemas, mas afirma que nunca deixou de gostar dele. Ela fala para Álvaro que eles podem ter um futuro juntos. Ele confirma que não quer mais nada com a camponesa. Esmeralda tenta manter o noivado. Álvaro reconhece que a camponesa se empenhou, mas não foi o suficiente. Ele revela que o desamor de Esmeralda é inconsciente. A camponesa pede perdão. Álvaro fala para Esmeralda que já percebeu que ela não o ama. Ele conta para a camponesa que a viu chorando após eles se despedirem. José Armando especula quando será o casamento. Ele crê que Esmeralda já se casou e será feliz. Álvaro afirma que a angústia da camponesa só aumenta com a aproximação do casamento. Ela inventa que sente pena de José Armando. Álvaro ressalta que o bonitão é o grande amor da camponesa.
Ele revela que José Armando precisa de Esmeralda. Ela anuncia que o noivado não pode acabar por conta das suas lágrimas. Álvaro afirma que o término é necessário. José Armando lamenta por não ter feito Esmeralda feliz. Ele admite que se atormenta ao pensar que ela é de outro. Esmeralda sente que foi a culpada pelo término. Álvaro afirma que a camponesa nutre um grande amor que se recusa a morrer. Ele confessa que daria até a sua vida para estar no lugar de José Armando. Crisanta sugere que o bonitão se deite. José Armando segue sentado e depressivo. Ele fala para Crisanta que sonha acordado. José Armando crê que teria sido muito feliz caso nunca tivesse abandonado Esmeralda. Ele revela que foi o único responsável por destruir a própria família. Crisanta admite que muito sofrimento poderia ter sido evitado. José Armando anuncia que Esmeralda não vai mais chorar. O bonitão revela que para ele só restou pensar o que poderia ter sido e não foi. Esmeralda esclarece que não quer tirar Álvaro da sua vida. Ele revela que não é tão maravilhoso quanto ela pensa. Álvaro admite para Esmeralda que José Armando queria assumir a paternidade do menino para evitar que Lúcio a atormentasse. Ele revela que o bonitão teve uma atitude corajosa. Álvaro anuncia que José Armando enfrentou Lúcio várias vezes e defendeu Esmeralda diante do diretor. O médico revela que se calou por medo. Álvaro ressalta que Lúcio poderia ter ficado com José Rodolfo por conta do seu silêncio. Ele admite que também teve a cara de pau de mentir quando José Armando o confrontou diante da camponesa. Álvaro fala para Esmeralda que falhou por ciúme e por amor. Ele anuncia que não merece o sacrifício dela. Álvaro sugere que Esmeralda o deixe sem remorso. Ele admite que o amor que José Armando nutre pela camponesa também é grande, tanto que o bonitão aceita ficar cego como forma de castigo. Álvaro fala para Esmeralda que também não quer um casamento por gratidão. Ele anuncia que estaria sendo cruel com ela. Esmeralda fica muito emocionada. Álvaro sugere que a camponesa não sinta pena dele. Ele anuncia que pode esquecê-la e superar. Álvaro sugere que Esmeralda corra atrás de José Armando e seja feliz. Ele revela que a camponesa não lhe deve nada. Esmeralda abraça Álvaro. Eles choram juntos. Esmeralda ressalta que deve muito a Álvaro. Ele sugere que ela não se sinta culpada. Álvaro esclarece que está tomando a iniciativa do término. Ele deseja que alguém o ame verdadeiramente em um futuro próximo. Esmeralda anuncia que consegue perceber que Álvaro está sofrendo. Ele confirma que vai sofrer por um tempo, mas não a vida inteira. Álvaro revela que seria pior caso o casamento tivesse sido realizado, pois o sofrimento seria eterno para ambos. Ele anuncia que ama e respeita Esmeralda. Álvaro prioriza o seu amor próprio. Ele anuncia que não pode se casar com alguém que ama outro. Esmeralda relembra a sua operação. A camponesa revela que Álvaro foi a primeira pessoa que ela viu após os seus olhos serem luz. Ele sugere que a amada guarde boas lembranças da relação. Álvaro beija a cabeça de Esmeralda. Ele anuncia que chegou a hora da despedida. Álvaro deixa Esmeralda sozinha e pede para ela não segui-lo. A médica entra no quarto de José Armando. Ele percebe que está sendo olhado por ela. A médica pergunta se José Armando não gosta de sorrir. Ele revela que não tem motivos para estar feliz. A médica sugere que José Armando valorize o campo. Ela anuncia que ele não sabe o que está perdendo por não enxergar, esclarecendo que é uma mulher bonita e atraente. A médica faz José Armando sorrir. Ela pergunta o que a fazenda representa para o bonitão. José Armando revela que as suas raízes estão fincadas no local. Ele fala para a doutora que não é filho de Branca e Rodolfo. Dominga percebe que Álvaro já foi embora. Esmeralda fala para a parteira que não terá casamento. Ela revela que Álvaro se despediu para sempre. Esmeralda fica triste. Ela também faz Dominga chorar. Esmeralda revela que Álvaro se despediu do menino. Ela anuncia que o médico buscou forças para deixá-la. Esmeralda revela que Álvaro sacrificou o amor que sente em prol da sua felicidade. Aurora serve café para Dionísio. Ela revela que está mal do estômago. Florzinha relembra que Aurora enjoou ao sentir o cheiro da manteiga. Dionísio crê que a nora está grávida. Ele já pensa no nome do neto. Aurora pede para ainda não contarem nada para Adrian. Dionísio deseja ter netos logo. Adrian chega. Ele não percebe nada. José Armando conta sua história para a médica. Ele crê que em breve vai embora da cidade, pois a fazenda pertence a Esmeralda. A doutora segue curiosa para conhecer a camponesa. Dominga anuncia que Álvaro deixou Esmeralda livre para ser feliz com outro. Ela sugere que a protegida perdoe José Armando e finalmente alcance a felicidade. Hortência percebe que Álvaro está choroso. Ela anuncia que tem uma surpresa. Álvaro esclarece que Hortência precisa descobrir algo. Branca e Rodolfo percebem que Esmeralda está chorando. A camponesa revela que o noivado acabou. Esmeralda anuncia que o próprio Álvaro abriu mão dela. Branca e Rodolfo ficam felizes com a notícia. Álvaro pede para Hortência mandar os móveis que havia comprado para o bebê para o orfanato. Ele também deseja se desculpar com os convidados. Álvaro fala para Hortência que terminou com Esmeralda. Ela fica muito triste. Branca crê que Álvaro tomou
tomou a melhor decisão. Esmeralda anuncia que por ela teria casamento. Rodolfo pergunta se a filha ama José Armando. Esmeralda confirma. Rodolfo revela que José Armando precisa da camponesa. Ele anuncia que Álvaro foi muito homem para tomar a atitude. Rodolfo revela que ninguém pode se casar por pena. Branca comenta que a filha não precisa sofrer mais. Rodolfo deseja que José Armando crie o menino. Branca afirma que Esmeralda e o Bonitão são almas gêmeas. Amanhece. Rodolfo visita Álvaro no hospital. O fazendeiro revela que está grato ao médico. Álvaro admite que fez o que devia ser feito. Mesmo assim, Rodolfo parabeniza. Ele anuncia que Álvaro é nobre. Rodolfo esclarece que, em outras circunstâncias, o médico seria muito bem-vindo em sua família. O fazendeiro pede desculpas por ter torcido por José Armando na disputa. Álvaro admite que sempre percebeu certa antipatia do fazendeiro. Ele anuncia que considerava a situação natural. Rodolfo esclarece que vê José Armando como um verdadeiro filho. O fazendeiro revela que o Bonitão está cego e sofrendo. Álvaro crê que o rival vai recuperar a visão. Ele anuncia que está disposto a tratar José Armando. Adrian fala para Florzinha que a Aurora montou muito bem. A enfermeira entrega um relatório para Álvaro. Ele decide viajar para aprofundar os seus estudos. Álvaro fala para Lúcia que não vai mais se casar. A doutora revela que precisa voltar à capital. Sebastião também comenta que o dever o chama. José Armando pede desculpa por ter sido pouco cordial. A doutora se despede do Bonitão. Rodolfo leva Esmeralda para o campo. Ela aprecia as paisagens. Melésio fala para José Armando que eles podem ir à cidade. Aurora deseja que Adrian a ensine a montar todos os dias. Florzinha comenta que uma grávida não pode ficar em cima dos cavalos. Trolebus chega. Ele revela para as amigas que Firmino está partindo. Esmeralda chega na casa grande. Ela encontra Crisanta. A governanta admite que a camponesa só pode ser feliz com José Armando. Crisanta revela que o Bonitão não está. Ela anuncia que José Armando e Melésio andam para todos os lados. A babá revela que sabe para onde o Bonitão foi. José Armando e Melésio chegam na igreja. Esmeralda os observa. José Armando pede ajuda para chegar até a pia. Melésio quase desmaia ao ver Esmeralda. Ela pede para ele ficar em silêncio. José Armando põe a mão na pia. Esmeralda o ajuda. José Armando se benze. Esmeralda sorri. José Armando fala para Melésio que já quer ir embora. Eles se afastam. Esmeralda não fala nada. Dominga visita Florzinha e Aurora. A parteira revela que Esmeralda está emocionada por conhecer o campo. Florzinha anuncia que vai adorar receber Dominga em sua casa. A parteira revela que Esmeralda ainda não quer que José Armando saiba da sua presença. Dominga admite que a camponesa está inconsolável desde que descobriu que o Bonitão está cego. Florzinha crê que Esmeralda e José Armando vão ficar juntos para sempre. O Bonitão pergunta a Melésio quem lhe deu a água benta. Esmeralda pede segredo ao bobo. Melésio decide não falar nada. Ele inventa que uma velhinha ajudou José Armando. O Bonitão relembra que já encostou na mão de Esmeralda naquela mesma pia. Ele fala para Melésio que perdeu a camponesa para sempre. José Armando relembra sua tarde doce e intensa na gruta. Esmeralda escuta os relatos saudosos do Bonitão. A camponesa fala para Florzinha, Aurora e Dominga que não conseguiu falar nada. Esmeralda revela que José Armando não percebeu a sua presença. Florzinha insinua que a camponesa já perdeu uma grande oportunidade. Esmeralda deseja falar com José Armando a sós. Adrian a reencontra. Esmeralda confirma para o peão que o seu grande amor é José Armando. Adrian revela que o Bonitão está sofrendo muito. Melésio fala para Florzinha que viu a sua rainha. Ele pula e abraça Esmeralda. Melésio fala para todos que guardou o segredo. Esmeralda pede para o bobo atualizá-la das novidades. Álvaro fala sobre o término para a Georgina. Ela insinua que eles tiveram o mesmo destino. Álvaro revela que não se considera abandonado. Ele anuncia que decidiu deixar o caminho livre para José Armando. Georgina reclama por Álvaro ter cedido. Ele esclarece que não queria se casar por sacrifício. Georgina insinua que os homens são fracos. Álvaro anuncia que também há um certo consolo em ser generoso. Ele esclarece que o verdadeiro amor prioriza a felicidade do outro. Crisanta conta para os patrões que José Armando já anda bem pela casa. O Bonitão crê que o casamento de Esmeralda será no dia seguinte. Branca e Rodolfo não respondem. Ela pede para o marido acompanhá-la até o quarto. Georgina insinua que Álvaro se deu por vencido. Ele anuncia que fica feliz por Esmeralda estar realizada. Álvaro afirma que nem sempre se consegue a felicidade ao lado da amada. Ele fala para Georgina que irá para um congresso. A escultora também fala sobre a sua exposição em Paris. Ela deseja morar no exterior. Álvaro crê que Georgina pode encontrar o amor em Paris. José Armando pergunta a Crisanta o motivo dos fazendeiros estarem na fazenda. A governanta não fala sobre a presença de Esmeralda. Aurora revela que José Rodolfo está lindo. Adrian anuncia que também quer um filho logo. Dionísio encontra os hóspedes. Ele admite que tem uma notícia
notícia muito triste. Dionísio revela para Esmeralda que Firmino morreu. Dominga fica arrasada. Dionísio revela que Firmino deixou uma carta para Esmeralda. A camponesa visita o túmulo do amigo. Esmeralda relembra os ensinamentos de Firmino. Ela segura algumas flores. Esmeralda não consegue parar de chorar. Crisanta sugere que os patrões falem logo sobre a presença da camponesa. Branca anuncia que a filha sente medo de ser rejeitada. Rodolfo esclarece que Esmeralda não deve prolongar o sofrimento do bonitão. Crisanta crê que os pombinhos serão a felicidade eterna. Álvaro reencontra a doutora Munhoz. Ela comenta que está orgulhosa por ele ter se tornado um grande oftalmologista. Eles relembram a época da faculdade. A doutora Munhoz avisa que se considerava feia. Sebastião insinua que a médica tem pretendentes de sobra. Ela revela que não tem tempo para o amor. Sebastião crê que a doutora Munhoz deve ficar com um médico. Álvaro e a médica brindam. José Armando fala para Melésio que quer ir à Gruta da Cascata. Ele revela que sente Esmeralda por perto. Melésio se contém para não revelar a verdade. O bobo guia o bonitão. José Armando sente o cheiro das flores. Melésio revela que o local lhe remete à sua rainha. Ela ajuda José Armando a se sentar. O bonitão pede para ficar sozinho. José Armando escuta o canto dos pássaros. Ele percebe que alguém está se aproximando. José Armando pensa que Melésio voltou. Esmeralda senta ao lado do bonitão. José Armando sente a presença da amada. Ele ressalta que pediu para ficar sozinho. Esmeralda faz o bonitão segurar algumas flores. José Armando crê que está diante de Melésio. Esmeralda toma coragem e fala. Ela sugere que José Armando coloque a flor no seu cabelo, como quando a beijou. O bonitão crê que está delirando. Esmeralda confirma que está ao lado de José Armando. Ela pede para o bonitão tocá-la. Esmeralda esclarece que queria ver e apoiar José Armando. Ele acaricia a mão dela. José Armando volta a chorar. Ele também toca no rosto de Esmeralda. José Armando comprova que não está enganado. Esmeralda beija a bochecha do bonitão. José Armando volta a pedir perdão à camponesa. Ele esclarece que consegue entender o quanto ela sofreu. José Armando afirma que o seu castigo foi justo. Esmeralda o chama de amor. José Armando ressalta que o seu coração pertence à camponesa desde que a conheceu. Ele anuncia que Esmeralda é o grande amor da sua vida. A camponesa perdoa José Armando. Ela revela que vai fingir que tudo foi um pesadelo. Esmeralda fala para José Armando que eles podem se amar como no primeiro dia. Ele deseja que Deus a abençoe. Esmeralda fala para José Armando que sentiu muita saudade dele. Ela anuncia que vai curar com beijos a solidão do amado. José Armando revela que pensou que Esmeralda tinha se casado. Ela anuncia que tudo mudou. Esmeralda esclarece que está na fazenda para apoiar José Armando. Ela pede para ele se tratar. Esmeralda confirma para José Armando que não terá mais casamento. Ela revela ao bonitão que Álvaro não quis ficar entre eles. Branca e Crisanta esperam por notícias. Elas desejam que José Armando reconsidere. Crisanta fala para Branca que a médica não conseguiu examinar José Armando. A governanta deseja ver o menino. Branca revela que Dominga está cuidando do neto. Esmeralda fala para José Armando que Álvaro compreendeu que ela não o amava. A camponesa admite que estava disposta a ser esposa do médico por gratidão. Esmeralda anuncia que Álvaro teve a iniciativa de terminar a relação. Ela revela que o médico é um homem bom. José Armando concorda. Ele esclarece que não merece o amor de Esmeralda. José Armando anuncia que não pode aceitar a renúncia do rival. Ele crê que Esmeralda está se sacrificando. José Armando levanta. Ele ressalta que Álvaro apoiou Esmeralda nos piores momentos. José Armando relembra que abandonou a camponesa. Esmeralda anuncia que seu amor está acima de tudo. Ela segura a mão do bonitão. José Armando abraça Esmeralda. Ele anuncia que a camponesa é a sua vida. José Armando pede para beijar Esmeralda. Ela permite. José Armando confessa para Esmeralda que ficava louco sempre que a via. Os pombinhos se beijam com paixão.